E aí, galera, eu sou o pastor Giva. E eu sou a pastora Ari. Depois de algumas pessoas nos perguntarem, a gente então resolve fazer um vídeo com o tema Quais as consequências de fazer sexo antes do casamento? Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, a gente vê que Deus criou o homem, então, para se unir a uma mulher e fazer uma família com ela. Ou seja, se acontece de quebrar esse princípio que é do casamento, de se unir a essa mulher, muitas vezes, pela quebra desse princípio, pode gerar consequências não só momentâneas, mas às vezes até para o resto da vida. Então, nesse vídeo, a gente quer mostrar para vocês as consequências. Consequências, né, gente? Então fica ligado aí. O sexo, a relação sexual, ela na verdade ela é uma aliança de sangue. Isso no mundo espiritual tem uma representação enorme, tem uma consequência enorme. Não só falando na questão do mundo espiritual, mas além também do mundo espiritual, a ligação, através dessa aliança de sangue, a ligação emocional que você tem com a outra pessoa. O que isso significa, Giva? Que através da aliança de sangue, que é o sexo antes do casamento, é como se um pouco de você ficasse na outra pessoa e um pouco dessa outra pessoa ficasse em você também. Só que quando nós nos convertemos, conhecemos a Jesus, nós cremos sim de que novas coisas são feitas, então isso precisa ser quebrado na sua vida. Porque imagine só, se o sexo antes do casamento ela é uma aliança de sangue, com quantas pessoas você já realizou essa aliança? E muitas vezes deixou um pouquinho de você nessas pessoas e essas pessoas deixaram também algo em você, que muitas vezes está te impedindo de entender o plano de Deus para a área de relacionamento. E essa consequência acaba sendo levada para a vida inteira. A outra consequência de fazer sexo antes do casamento é aquela sensação que não tem como evitar, aquele sentimento de culpa. Do porquê que eu fiz, ou muitas vezes nem do porquê que fez, mas do porquê que eu tô sentindo culpa depois que eu fiz a questão do sexo antes do casamento. A Bíblia é muito clara a dizer que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e nós precisamos confessá-los. E quando a gente não confessa esses pecados, é como se nós nos tornássemos aprisionadas por ele. A gente fica escravo desses pecados. Então, por isso, nós precisamos nos arrepender, confessar, porque pensa o seguinte: fez sexo no casamento, sentiu essa sensação de culpa, e aí começa a pensar, não, mas já tô sujo mesmo, já pequei mesmo. Deus não vai me perdoar. Exatamente, isso começa a avançar nesse sentido e começa a se aprofundar cada vez mais nessas consequências. Então, de repente, para você que já teve envolvimento sexual antes do casamento, não deixe que a culpa seja algo que te aprisione. Como o Giba falou, confesse isso para que você possa ser liberto também dessa sensação de culpa e de não perdão de Deus. Porque a palavra nos diz, né, Giba? Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Então se livre disso, porque uma vez não confessado, a Ari falou, você fica preso, mas além disso, imagine, eu recente tinha falado, se sente sujo, e aí acaba se aprofundando cada vez mais, então vira uma depravação sexual, você vive nessa imoralidade, então cada vez começa a se afundar mais. Isso é um grande engano de Satanás, que é exatamente isso que ele quer colocar na mente das pessoas que já tiveram envolvimento sexual antes do casamento, que você não vai ter talvez um relacionamento que seja da vontade de Deus, porque você já fez o que não era para ser feito, que então a sua vida nessa área talvez Deus não se preocupa. Isso é um engano, só que é uma fortaleza. Os jovens são atingidos por isso hoje. Então o Satanás como usa isso nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, então assim, ó, confesse ao Senhor. Ele tá, a porta tá aberta ali, então é só você chegar, você querer conversar com Deus e se confessar e ele dizendo, Pai, arrepender-se daquilo que você fez, e será uma nova história que daí Deus vai ter para você nessa área. A outra consequência é a compreensão errada do amor, a compreensão errada de saber realmente que sentimento é esse o amor. Porque não sei você, mas sendo em série, filme,
como nós ouvimos, vamos fazer amor. Não, não vai fazer amor. Vai ter uma relação sexual. Porque o amor vai muito além disso, vai muito além de uma transa, sexo, vai muito além. O amor, ele também é além do que é apenas um sentimento. Amor é uma escolha diária, é um compromisso diário que tu tem com a outra pessoa. Amar, queridos, é você ver o defeito, conviver. É você, depois que passa o tempinho de paixão, você começar a compreender assim, a pessoa chega meio mal-humorada, acorda assim, parecendo um leãozinho. A pessoa assim, por exemplo, como eu, não acorda às vezes muito bem-humorado. E às vezes te dá uma resposta. Você é saber lidar com esses defeitos, é saber lidar com isso no dia a dia. E a gente consegue lidar com isso porque nós temos uma aliança um com o outro, um compromisso, né? Acho que é um companheirismo. Um companheirismo. O amar, a compreensão de amor é você saber acompanhar o outro. É saber, eu tô doente, a Ariane tá comigo, a Ariane tá doente, eu tô com ela. Temos as nossas diferenças, né? As decisões de estar um com o outro, de permanecer firme, de ser parceiro, de estar, sabe, tempo bom, tempo ruim, na riqueza, na pobreza, onde for. Isso você começa a ter, além de amizade, amor, quando a gente algo que permanece. E quando a gente fala, né, Giba, sobre a questão de aliança e compromisso um com o outro, por isso que a palavra nos diz sobre a questão do sexo depois do casamento, que nos direciona para viver uma vida sexual em santidade. Porque, por exemplo, você tá namorando. Tá ardendo gente, tá ardendo de desejo, casa. Filho. Casa, criatura, casa. E não somente isso, né? A questão do prazer sexual, do fazer amor, nem o Giba falou, ela é um complemento daquilo que já acontece no casamento. Do bolo, é a cereja do bolo. E que cereja gostosa, mas é a cereja do bolo. Então, pra você que tá vendo esse vídeo, espera em Deus que vai valer a pena. O nosso grande engano é que às vezes a gente acha que tem que provar a merenda antes do recreio. Tem que provar nada, tem que viver uma vida em santificação, uma vida lutando contra os nossos desejos carnais. E a próxima consequência, outra consequência de fazer o sexo antes do casamento é além de evitar gravidez. Uma das consequências é a gravidez indesejada, são doenças sexualmente transmissíveis, são passadas. Então você vai estar evitando muitas coisas. Então pensa que tem mais coisas negativas do que positivas de fazer sexo antes do casamento. Porque que é pecado, nós já sabemos que é pecado. A gente sabe. Você que está nos assistindo sabe que a Bíblia ela fala muito claramente sobre se guardar até o casamento. Mas o que nós queremos trazer para você são consequências que vai além de simplesmente pecado. E uma coisa, não é simplesmente, né? Não é simplesmente, isso já deveria nos bastar. E é uma coisa que a gente tem que pensar, galera. É uma decisão. Você sabe que é pecado, mas você mesmo assim pratica, isso é uma decisão diária. Por isso que a gente falou sobre a questão do confessar e do se arrepender. Não é remorso, é arrependimento que vai produzir mudança de vida. O arrependimento te leva à mudança, o remorso te leva à morte. Pense nisso. Nossa, frase de efeito. Meu Deus, vou escrever. Eita, glória! Escrever Eita, glória! Pastor Giba. E botar uma foto minha assim ainda. Antes de nós encerrarmos, a gente quer dar 2 dicas para você. Muito importantes. Uma dica é o livro Orar, Namorar, Noivar. Esse livro é para você que tá namorando, tá orando, tá noivo, mas é para você também que não tá só existindo, não tá vivendo a vida, tá vivendo. Esse livro é para você, é uma leitura que realmente vai falar muito ao seu coração. A gente teve testemunho de um adolescente recentemente, não foi nem adolescente, foi um jovem, e ele disse: cara, eu tinha uma compreensão, depois que eu li o livro de vocês me deram muitas dicas, então tenha certeza que aqui você vai ser muito abençoado. Para adquirir ele, é só entrar no nosso site soukasajovem.com.br. E a segunda dica é o meu livro 30 Coisas que eu Aprendi com Deus, que acabou de cair uma marca-página. Então, para você que quer aprender um pouco mais de Deus, para você menina, para você mulher, adquira esse livro. Eu conto um pouquinho também da minha história, coisas que Deus foi ministrando ao meu coração durante esse processo
de vida com Deus. Então adquira também lá no site do soukasajovem.com.br. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, o trabalho do Sou Casa Jovem, entre nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube mesmo, curta, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza, assim como você, outros jovens, adolescentes, pessoas, enfim, em geral, vai estar sendo abençoado.